Natércia, como é que viu o apagão de ontem? Como é que vê a resposta dada e que soluções apresenta o livro para esta problemática? Eu acho que o apagão de ontem, antes de mais nada, faz-nos, como fez neste debate, não é? Falar das alternativas de energia e da nossa independência energética, que de resto é bom ouvir falar das energias renováveis já como um assunto quase consensual, finalmente, mas entramos nestes momentos de tensão numa falsa dicotomia entre as renováveis e as fósseis, ou seja, nós damos alguns passinhos nas energias renováveis e encontramos uma situação destas e a primeira reação é voltar para trás. Mas o que é preciso é ser mais ambicioso com as energias renováveis, procurar mais soluções nesse sentido que nos permitam não só reagir a situações de stress, como foi a situação de ontem, mas também garantir a sobrevivência e a sustentabilidade das próximas gerações. E nesse sentido, é claro que é preciso variar as fontes de energia. É preciso descentralizar, porque, enfim, houve um problema grande em Espanha e afetou vários países europeus, portanto, há aqui uma necessidade de alguma forma, descentralizar. E, nesse sentido, o livro tem recentemente falado de uma medida que são as escolas solares, ou seja, fazer das escolas, porque o tipo de infraestrutura de uma escola se adequa à instalação de painéis fotovoltaicos nos telhados, têm essa superfície, e fazer das escolas um centro de produção de energia para as comunidades. Falamos também das comunidades de energia, das cooperativas de energia, que são tudo soluções que podemos pensar nelas como micro, em termos de escala, que permitem a comunidades terem mais independência energética, quando numa situação destas a rede mais alargada falha, tem aquele suporte e tem a resiliência a este tipo de choques. E outra coisa que o evento de ontem nos faz, ou deveria fazer falar, é falar de defesa num sentido mais alargado. Nestes tempos em que falamos muito de defesa, o que se passou ontem mostra-nos como é errado falar ou restringir o debate sobre defesa a um debate sobre armamento. A defesa é bem mais que isso, é a independência energética, é o jornalismo, porque naquilo que eu concordo que houve um vazio de informação durante algum tempo, a desinformação muito rapidamente pode gerar situações de ainda maior tensão, de conflito, e portanto isso também é defesa, a resiliência, a preparação civil para situações de stress como a de ontem, a questão dos kits de emergência, a questão das pessoas saberem o que é que devem fazer, não só na questão de um apagão, mas de um sismo, de uma outra catástrofe qualquer, planos de contingência. Tudo isto temas que o livro tem trazido ao debate e, de facto, o que se passou ontem demonstra-nos que falar de defesa é falar de resiliência das comunidades e tem que ser um debate muito mais alargado do que falar de armamento. Finalmente, queria acabar respondendo à pergunta acerca do IPT. O livro esteve aqui no IPT o ano passado, também em campanha eleitoral. Tivemos a oportunidade de ver os laboratórios aqui já do outro lado, no outro edifício, e presenciar, de facto, o valor que tem o trabalho que aqui é feito para a conservação e para a proteção do património. E de forma mais alargada, os institutos politécnicos têm um papel fulcral na criação de um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentado na ciência e que possa propulsionar a competitividade do país. A par do ensino superior universitário, e eu digo a par porque creio que o ensino superior universitário e politécnico devem ter, embora eu acredito que têm missões diferentes na sociedade, são de igual importância. E, especificamente, os institutos politécnicos têm uma ligação de maior proximidade com as comunidades, o tecido empresarial, e, portanto, estão numa posição estratégica para fazer a ponte entre uma ciência mais fundamental, mais académica, ou uma inovação mais upstream, como poderemos dizer, para uma implementação na sociedade.
e, portanto, tem um papel estratégico numa visão de desenvolvimento em que a inovação é feita numa ciência fundamental que depois é implementada na sociedade. Há vários passos entre as novas ideias, as ideias de facto inovadoras e soluções no terreno, e os institutos politécnicos, como o IPT, têm e devem ter um papel fundamental nisso e, portanto, têm que ser reconhecidos dessa forma e apoiados nesse sentido. A palavra para a mesma questão para a Ana Tércia Lopes. Do LIVRE, esta questão da água é crucial a nível nacional, mas particularmente também no Ribatejo, não é? Que leitura faz do projeto Tejo e da Estratégia Nacional Água que nos une? Sim, a questão da água é até central para o LIVRE, especialmente aqui em Santarém. É uma questão que temos focado. No que toca ao programa Água que nos une, especificamente quanto ao açude em Constância, vale a pena perguntar, une quem? Porque, de facto, a informação que eu também tenho é que população, autarcas da região não foram consultadas e não estão de acordo com aquilo que está planeado quanto ao açude em Constância. É claro que a questão da escassez da água é premente e vai continuar a ser e vai ser cada vez mais, mas é preciso, mais uma vez, soltarmos esta ideia de se há escassez de água, a nossa primeira resposta não pode continuar a ser uma visão extrativista, tem que ser uma visão circular, ou seja, aquilo que foi mencionado, e bem, a reutilização e a reciclagem de águas residuais, e as perdas de água na rede, essas são... A pergunta é, porque é que não é então isso a prioridade e porque é que vamos outra vez insistir em açudes e barragens quando há outros problemas a resolver? E, neste sentido também, dizia o representante da AD, que não podemos ser irrealistas e dizer que vamos trazer água do Douro até, já não me lembro onde era, até o Algarve. Eu gostava de ouvir alguém dizer que levava o saneamento básico daqui às Olalhas, ou daqui a Carregueiras, que são as freguesias limítrofes, que isso também tem a ver com a água, e a distância é bem menor, e esse projeto, enfim, desde que eu me lembro de ser gente, eu também sou aqui de Tomar, grande parte das habitações ali na freguesia da Serra, permitam-me alongar-me um bocadinho, durante a altura da Covid saiu uma notícia na SIC Notícias, penso eu, sobre um surto de Covid que houve no lar da Serra, e lembro-me de ler as notícias e de vir assim um comentário que dizia este lar não tem ligação à rede de esgotos, que era como que dar um sinal de que o lar poderia não ser adequado ou de alguma forma insalubre, e eu tive que, enfim, achei alguma graça, porque aquela é a situação da vastíssima maioria das casas e instituições nas freguesias limítrofes deste concelho e de outros pelo país. Portanto, isto é importante porquê? Porque em muitos sítios as pessoas utilizam fossas céticas ou mesmo as águas residuais vão pelos terrenos abaixo, estamos a contaminar a uma escala que nem temos bem noção a água que nos pode ser precisa, que são as águas subterrâneas. Quando entrarmos numa situação de gravíssima escassez de água, e infelizmente todos os anos isso parece agravar-se, quando precisarmos dessas águas subterrâneas, nós não temos a noção da poluição que aí vai devido a esta falta de saneamento básico. Portanto, estamos a falar de questões de ecologia, de saúde pública, de justiça social, que, pura e simplesmente, não fazem parte do debate sobre a água. Portanto, no entanto, afetam questões da água. Portanto, antes de estarmos a falar de mais açudes e de mais barragens, há muita conversa a ter sobre águas residuais, sobre saneamento básico, sobre reciclagem, sobre as perdas na rede. Tudo isso devia ser prioridade antes de pensarmos sequer, qualquer que seja o estado em que esteja o projeto, pensar construir um açude que as populações não querem, que os autarcas não querem, e que fica no ar a pergunta a quem é que serve e a quem é que une. À população, não é?
Na Tércia Lopes, os verdes, que leitura fazem das necessidades... Do livro. Ai, do livro, desculpa. Que leitura e propostas apresenta o LIVRE relativamente à necessidade de acessibilidades no distrito de Santarém? Não está errado, fazemos parte dos verdes europeus, portanto, sim, dos verdes nesse sentido. Então, é bom e ainda bem que não estamos aqui a restringir a conversa sobre mobilidade e acessibilidade a estradas e a acessos rodoviários, e o investimento na ferrovia é de facto muito importante. E foi no Orçamento de Estado de 2023 que o LIVRE trouxe a proposta do passe ferroviário nacional, de que eu sou utente e grande fã, devo confessar. E de facto foi uma medida que veio, que foi uma aposta na ferrovia, inicialmente vista com, enfim, alguma trepidação, diria, mas entretanto até o atual governo, que o PSD inicialmente votou contra a criação do passe ferroviário nacional, hoje adotou, chamou-lhe verde, baixou-lhe o preço, é verdade, sim, e muito. Agora, era importante que esse investimento que foi feito, e bem, na acessibilidade a nível da ferrovia, tem que ser acompanhado agora, visto que houve o aumento da procura, tem que ser agora acompanhado de um investimento na infraestrutura envolvente, nomeadamente mais carruagens, mais horários. Quem sair do entroncamento ou de Santarém pelas 7 ou 8 da manhã, muitas vezes já vai de pé até Lisboa, porque de facto a procura aumentou e muito. Em Santarém, na estação de Santarém, a questão do estacionamento perto da estação também gera alguns constrangimentos, portanto, apostar na ferrovia é sim tornar esse tipo de transporte público acessível às populações e depois continuar o investimento na infraestrutura envolvente, nas carruagens, horários, etc. E, portanto, isso é importante falar-se. No entanto, eu diria que a acessibilidade no distrito e a mobilidade não podem esgotar-se neste debate acerca das ligações a Lisboa. Temos que falar da mobilidade das populações dentro do distrito. E dentro do distrito falamos de ligações das aldeias aos centros urbanos mais próximos. Falando aqui de Tomar, não precisamos ir muito longe para que a rede do transporte urbano já não chegue. Por exemplo, uma pessoa que venha, vou falar das Olalhas outra vez, porque conheço muito bem, tem alguma dificuldade em chegar ao centro urbano em horários e com uma frequência que permitam às pessoas, especialmente pessoas mais idosas, alguma autonomia nas suas deslocações e no acesso ao serviço, aos serviços que lhes são essenciais. E falaria também da questão dos hospitais de Tomar, Abrantes, Torres Novas, que servem a população em serviços complementares. Portanto, uma pessoa, por exemplo, a morar em Tomar, se tiver uma consulta de ginecologia, tem que deslocar-se a Abrantes, e estas consultas são marcadas, a carta chega à casa, é tal dia, tal hora, a pessoa tem que comparecer ou perde a vaga. Uma pessoa que tenha dificuldades de mobilidade, e lá está, que more numa aldeia onde seja difícil chegar a um centro urbano para depois conseguir apanhar um transporte que as leve aos hospitais, isto é muito difícil e contamos sempre que haja alguém da família, do círculo próximo, que consiga permitir a essa pessoa essa mobilidade. Mas isso nem sempre acontece e nem precisamos de falar do hospital, mas se for uma consulta ou uma sessão de fisioterapia num centro urbano, que é uma coisa muito regular, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, às vezes encontrar essas alternativas de transporte, de mobilidade pública, que permitam às pessoas alguma autonomia. Se não pensarmos fora da questão do carro, e nem toda a gente conduz, e nem toda a gente tem carro, e nem toda a gente tem capacidade para isso, é preciso também, são precisas essas soluções. Portanto, redes de transporte público, idealmente eletrificado, de alguma forma, que sejam regulares, e que permitam às populações essa mobilidade. É importante, sim, a ligação de todo o distrito a Lisboa, claro, mas gostamos de acreditar que há pessoas que fazem aqui a sua vida, não precisam de ir a Lisboa todos os dias, e essas pessoas também precisam de soluções de mobilidade e de acessibilidade que sejam extra o carro e as estradas. São precisas outras soluções.
Na Tércia Lopes, do LIVRE, o Partido Socialista acabou de fazer o seu apelo ao voto. Nas últimas legislativas elegeu 3 deputados por Santarém, o LIVRE ainda não elegeu nenhum. Certo. Quais são os objetivos, mensagem para estas eleições e mensagem que deixam? O objetivo, muito claramente, do LIVRE é eleger em Santarém, apesar de Pedro Nuno Santos ter feito questão de, num debate com Rui Tavares, dizer que não valia a pena o voto no LIVRE. Mas estamos aqui para mostrar que isso não é verdade e que o voto no LIVRE de facto vale a pena. E nesta mensagem final, embora o auditório não esteja cheio de jovens como nós gostaríamos que estivesse, vale a pena refletir sobre isso e vale a pena refletir que talvez os jovens olhem para este painel e não vejam respostas e precisam vê-las. E falando das pessoas que saem do IPT altamente qualificadas, mas também pessoas que, na minha geração, o que se ouvia era um grande incentivo a ir procurar qualificações, e aquilo que resulta é que eu conheço muito poucas pessoas da minha geração que de facto se tenham fixado em Tomar ou até no distrito por falta dessas oportunidades de emprego qualificado. Mas isto não é inevitável, é o resultado de escolhas políticas, e o desenvolvimento do distrito não tem que obrigatoriamente ter essa falha de emprego qualificado. E não só no distrito, mas no país, a forma como nos movemos nessa direção tem a ver com o alavancar do desenvolvimento económico na ciência e na investigação. Todos os governos gostam de falar de ciência, de inovação, sem concretizarem muito bem o que é que isso significa. É preciso definir o que é que nós queremos dizer com inovação. E se nós queremos falar de uma inovação de alguém se lembrar de fazer uma nova escova de cabelo, ou se nós queremos de facto uma traquitana qualquer, ou se de facto queremos falar de inovação daquelas ideias que vão de facto resolver os problemas estruturais da nossa sociedade, e essas precisam de um grande investimento em investigação. Não sou eu que o estou aqui a dizer, a par dos relatórios LETA, Ninisto, todos esses que saiu também um relatório equivalente sobre os programas de investigação da União Europeia, que recomenda à União Europeia que para conseguir propelar a competitividade da economia europeia é preciso mais do que duplicar o investimento europeu em ciência e em inovação para 220 mil milhões, e que esse esforço tem que ser feito também nos Estados-membros. Ou seja, em Portugal devíamos estar a trabalhar para duplicar o investimento em ciência e inovação, que está em contraciclo com aquilo que se observou no último ano, não só no último ano, mas especificamente no último ano, com cortes ao financiamento da FCT, com programas de contratação de investigadores a passarem de contratos de 6 para 3 anos, com projetos de investigação que demoraram 1 ano a ser avaliados e para o financiamento ser atribuído, com taxas de sucesso baixíssimas, e de facto é uma pena que não tínhamos aqui o cabeça de lista da AD, que é de facto Ministro da Educação, mas nós esquecemos do resto, porque como juntaram os 2 ministérios, é da Educação, Ciência e Inovação, mas a Ciência e Inovação, infelizmente, fica sempre esquecida quando dizemos o nome, porque de facto a ciência não tem sido prioritária, e isso é um erro estratégico para o país e para o distrito, é um erro estratégico a nível do desenvolvimento económico, também da defesa, da retenção de talento, e portanto, e mais uma vez relembrando que o papel que os institutos politécnicos têm neste alavancar da competitividade do país na inovação e na ciência, enquanto no ensino superior universitário se faz uma ciência mais fundamental, ou seja, uma ciência que não está tão próximo da comercialização, os institutos politécnicos têm uma proximidade maior com o tecido empresarial, com a sociedade, e portanto estão numa posição estratégica para implementar, já estou a receber notícias para fechar, e portanto finalizando com
nós sabemos que o programa do LIVRE é ambicioso e muitas vezes parece utópico. A semana de 4 dias parecia utópica, o passo ferroviário nacional parecia utópico. Todas essas coisas parecem boas demais para ser verdade. Mas o LIVRE tem feito o seu caminho, as propostas têm sido aprovadas, adotadas até por quem inicialmente vota contra e, portanto, as boas ideias fazem o seu caminho e o LIVRE está aqui para mostrar que é possível e o voto no LIVRE vale a pena.